Olá, pessoal. Vamos começar a fazer. Eu não sei convidar, gente. Ixi, vamos lá. O que eu Hoje faço? eu vou falar sobre eu vou feedback. ter que parar de fazer porque eu não. Sobre uma pesquisa sobre feedback. Oh. É o seguinte, em Santa Fé, será que vai? Ok? Manda suas perguntas. A gente está testando as ferramentas sociais. Como diz o Márcio, eu sou velha. Vou ter que encerrar, velha. gente, porque eu não sei convidar véia. aqui. Peraí. Juliana Ferrari. Ju, aceita aí. Estamos com Juliana Ferrari aqui nos nossos hoje para falar do Facebook, dando oi pessoal das redes sociais pessoal? Também. O que acontece? O Daniel tá falando que o meu microfone tá bem em frente à Ju. Ai, desculpe. Melhorou. Isso. Estamos também ao vivo, tá, Ju? Aqui pelo. Isso, vamos Tô tentando lá. convidar a Ju aqui, mas. Pessoal. Vamos lá, hoje nós vamos falar por que o feedback pode falhar. Primeiro vamos explicar para os nossos ouvintes, Isso. Ju, o que seria o feedback. Ótima pergunta, né? As pessoas têm uma visão muito distorcida, né? E vê sempre o feedback como algo extremamente negativo, né? Ele é construtivo quando você tem clareza e mostra para as pessoas, informa o que é importante para ela desenvolver, o que é importante para as pessoas se tornarem melhores profissionais. É importante quando a gente tem extremamente comportamentos negativos, eu vou sair de lá, eu vou acabar com esse local, eu não quero saber, né? A gente vê muitas situações de pessoas extremamente desorientadas ao invés de impulsionar o desenvolvimento, porque geralmente ele retrata algo negativo na pessoa, né? Claro que as pessoas precisam saber o que é adequado, mas não um reforço somente no que a pessoa tem de negativo. Exatamente. Uma loucura que tá essa rádio hoje, menina. Você percebeu hoje a correria? Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Quem tá vendo a gente aqui pela internet tá vendo que eu tô suando, gente. Hoje tá complicado, mas vamos lá. O que eu achei interessante nisso que você falou, Ju, Sim? foi justamente que quando a gente fixa somente na questão do feedback, a gente acaba perdendo um pouquinho o foco, né? Exatamente. E as pessoas acabam muitas vezes, né, os líderes, por não ter preparo, ele trata muito o que eu vejo, né, de uma maneira pessoal, como eu sou enquanto líder. Então vamos lá, vou esclarecer. Então eu sou um líder e vou dar um feedback. Só que eu tô vendo minha opinião particular, pessoal. E muitas vezes não enxergo o todo do indivíduo. E isso acaba prejudicando. Os estudos mostram que essa forma de ver de uma maneira pessoal acaba prejudicando o desempenho do indivíduo e quanto potencial que ele tem. A gente usa, e aqui, principalmente no Brasil, a gente tem uma cultura muito na punição. Então é aquela cultura assim, se está fazendo certo, é mais que obrigação. E se está fazendo errado, vamos lá, vamos sentar porque está errado. Então, claro que a gente comete erros e precisa de uma orientação. E muitas vezes essa orientação é por falta mesmo de esclarecimento, falta de prioridades. Mas as pessoas, é uma motivação humana, merecem esse reconhecimento, precisam ser reconhecidas pelo seu trabalho. Afinal, muitas vezes elas ficam muito mais tempo nesse ambiente do que em outros momentos, em outros lugares da sua vida. É quase que uma devoção, né? Exatamente. Então, assim, sabe aquela... Eu já ouvi de líder falar assim, olha, o que você fez certo faz mais que a sua obrigação. Eu não vou mostrar meus dentes para as pessoas porque senão vai acostumar mal. Essa cultura focada na punição, ela leva a estados emocionais mais negativos. Então, ao invés da pessoa querer, vou fazer o meu melhor, vou aprender. Não, ela fala assim, é aquela que raiva. questão, isso, é aquela questão, você faz para honrar ou você faz para obedecer, ter medo? Exatamente. Né? Tem muito o que diz aquele livro, O Monge Executivo. Sim. A continuação dele é o meu presente para você, Sim. inclusive. Ele fala isso, ele fala a diferença de poder e autoridade. O chefe, ele tem poder. O líder, ele tem autoridade. E líder que é líder reconhece. Exato. Chefe cobra.
E assim, a gente vive numa cultura que dar feedback a qualquer custo é uma ferramenta de desenvolvimento. Só que muitas pessoas têm que prestar atenção, porque não é só de... Às vezes foi um ponto legal que você falou, Márcio, porque não é só de chefe para subordinado. Muitas vezes a gente dá feedbacks automáticos para o desenvolvimento do nosso colega, dos nossos pares, como uma forma de desenvolvê-los. Sim. Só que a gente precisa trabalhar muito nisso, porque a gente tem o nosso lado emocional. Então, o que traz, eu vejo, de contributivo dessa pesquisa, que não é uma forma de desenvolver necessariamente alguém quando ela é empregada de uma maneira inadequada, levando aos aspectos pessoais. Pelo contrário, o nosso cérebro não aprende por essa via de feedback. Você precisa sair ou pode ficar mais um pouquinho aqui com a gente? Posso ficar um pouquinho. Então a gente vai para o repórter CBN. Primeira vez que a gente corta aí um pouco o nosso quadro, mas principais notícias do Brasil e do mundo. E já voltamos com Juliana Ferrari e o Mundo Corporativo de hoje. Coitado. Nossa senhora, o que é isso hoje? O que está acontecendo aqui? Deus do céu. E eu não sei mexer aqui. Eu tô tentando. Aê! Ai, tá ao vivo aqui, tá todo mundo me assistindo. Vocês perdoam porque eu peguei o celular dela pra tentar voltar a imagem. Não consegui voltar porque fui pro Instagram. Que loucura. Ok, estamos certinho aí. Foi mal. Pessoal, muito E agradecido. hoje tá uma loucura essa rádio. Não sei o que tá acontecendo. Ah, furacão. Oi, pessoal. Oi, Ednete de Curitiba. Michele, minha aluna. Cilinha, querida. Oi, Gi. Obrigada, Ednete. Noraci, de Monte. Tudo bom? Muito bom ver vocês. O Eric, o Titu, de Guarulhos. O Márcio, Ronaldo, tudo bom? Nós estamos falando dessa ferramenta. Tá, Ronaldo também? Muito bom. Façam suas perguntas, a gente vai pro intervalinho que está acontecendo e a gente vai voltar aqui. Eu não estava nem vendo vocês, tá uma correria aqui. Oi, Rômulo, tudo bom? Que bom. A gente vai estar falando sobre feedback profissional, como aprimorar, né, essa ferramenta. Eu trouxe um estudo da Harvard. Oi, Ana, querida, minha parceira de trabalho. Obrigada, Ana. Você viu hoje que correria que foi? Que bom. Ah, o Daniel. Ah, o Ronaldo. Sim. Eu tô vendo aqui as mensagens. Tem que marcar quem tá aqui para eu conseguir ver vocês. Oi, Gi. Que correria. A gente tá falando sobre feedback, né? Sobre essa questão do debate profissional, que é algo tão comum, tão desenvolvido em vários livros sobre psicologia organizacional, sobre gestão de pessoas. E tem um estudo da Harvard que mostra, né, que esses avaliadores muitas vezes não são confiáveis para o desenvolvimento do indivíduo. E essa é uma grande preocupação, né? Como que a gente pode fazer isso? E agora eu vou voltar no intervalo. Que bom, Noraci, a Camila, querida. A gente vai voltar agora ao vivo. Vamos lá, voltando. Ah, o brinco. Falando do meu brinco. Agora são 2h33. No estúdio aqui com a gente está a Juliana Ferrari. Esse é o Mundo Corporativo de hoje. Ju, perdão da gente ter que interromper aí o quadro para a nossa rede. Mas são notícias também importantes, né? Sim. Do Brasil e do mundo aí. Mas vamos continuar falando então do feedback, logo Sim. em seguida sobre as críticas, né? Que não ajuda nada no processo de busca pela excelência. Exatamente. Então, assim, o que eu recomendo... Espera só um minutinho que o seu microfone está desligado. Ok. Tá tudo certo. Tá ligado, gente. O que eu recomendo para vocês é assim. Então, algumas dicas. Como que eu posso dar? Né? Claro que a gente há um ano... Eu já cometi vários erros porque tem a questão emocional muitas vezes, e isso é importante quando a gente reavalia, e que ele seja sincero, ele seja genuíno, seja verdadeiro, seja ético.
Porque, assim, a questão de agradar muitas vezes, e se não for genuíno, a gente pode complicar porque as pessoas sentem, né? Principalmente, a gente falou até isso, né, Sim. Márcio, na semana passada, sobre a importância que tem a comunicação não verbal. Né? Então, primeiro ponto, eu preciso estar preparado. E muitas vezes eu preciso saber que pontos são importantes para desenvolver as funções, o que é prioritário dentro dos papéis, que talento que esse indivíduo tem, que muitas vezes a gente não aproveita o talento. Existem estudos que falam que a grande maioria das pessoas nesse mundo corporativo sentem o seu talento, o que você tem de bom, de diferencial, a pessoa sente que ela não é aproveitada. Menosprezado. Né? Ele não é utilizado, ou seja, muitas vezes esse olhar para a integridade e totalidade também do indivíduo faz com que você consiga extrair o que ele tem de facilidade natural. E com esse talento que ele tem, ele pode muitas vezes se desenvolver e se despertar. Sim, e agregar, né? Agregar para a própria empresa, para o próprio estabelecimento ali. Até porque talento, se ele não é compreendido, ele se torna inútil, né? Exatamente. E assim, essa é uma preocupação muito grande, né? A gente tem de um lado essa ferramenta de desenvolvimento e os estudos mostram que não é realmente tanto desenvolvimento assim quando ela não é praticada de uma maneira adequada. Então, existem alguns estudos que falam como que eu dou, né? Existe aquela famosa fórmula de você fazer o sanduíche bom, ruim e bom. Começar com os aspectos saudáveis, partir para os pontos que a pessoa precisa melhorar e finalizar com esses aspectos saudáveis. Mas depende muito da forma como você fala, porque eu posso dar um feedback assim, vamos pensar que a gente está aqui, um ouvinte, vamos pensar que tem o Zé aqui, que eu vou dar um feedback para ele. Posso falar assim, olha Zé, gosto muito de você, olha a minha entonação como eu estou falando com ele. Gosto muito de você, você é um funcionário que está com a gente há muito tempo, sabe? Você está comprometido, só que com relação à forma como você atende os clientes, você precisa melhorar, tá? Mas eu acredito em você, você vai longe, ou seja... O que fica da pessoa? Exatamente. Por mais que ela tá fazendo essa fórmula do sanduíche bom e bom, a forma como eu dei a entonação, a forma como eu apresentei e dei um retorno sem especificar, sem mostrar o porquê e como ele deve, porque as pessoas precisam de ajuda. Se eu preciso melhorar, de que forma que eu posso te ajudar? Opa, vamos lá, vamos sentar aqui. Então, assim, cuidado com a entonação como você fala. Olhe para a pessoa, seja verdadeiro, pense verdadeiramente nos exemplos que essa pessoa tem de pontos saudáveis. Mostre para ela com exemplos de que forma que ela pode melhorar e ouça, ao invés de você simplesmente dar um feedback, ouça primeiro essa pessoa, veja como ela se autoavalia, veja que pontos que ela tem dificuldade e nessa autoavaliação da pessoa, você vai ajustando no sentido de dando informações importantes para esse desenvolvimento. Até para que ela possa se tornar-se mais proativa. Talvez, para a gente finalizar, a gente quando aponta somente os erros, a gente acaba desinflamando a motivação, a gente acaba enterrando esse talento, esse potencial e muitos até trabalhadores são demitidos, por quê? Por conta de falta de um simples feedback positivo. Exato, às vezes a gente pensa que as pessoas têm a obrigação de saber de tudo, né? E a gente tem que refletir, né? O que eu posso melhorar? O que eu fiz de errado? Eu a todo momento eu tenho essa conscientização, porque assim, falei, meu Deus, né? O que a gente pode rever para não focar no problema, mas solucionar de uma maneira diferente que possa beneficiar a todos. Então a dica de hoje é fazer sempre uma análise daquele feedback correto e, acima de tudo, ouvir, porque o feedback pode falhar. Exatamente, pode falhar. E mais o que fica como que está a forma de eu fazer? Será que eu tenho competência e preparo para avaliar de uma maneira profissional ou pessoal?
Uhum. Camila Manuel tá falando na rede social da Jolie, achei muito interessante. Quando a pessoa é tímida e cheia de talentos, só precisa de um empurrãozinho. Exatamente. E aí ela conta a história dela, que era de tímida, virou faladeira. Bem interessante. Eu tive uma pessoa especial que viu o talento onde eu não via. É isso. É isso mesmo. E a gente precisa despertar, às vezes, uma palavra, às vezes estimular tantas pessoas. Pode despertar nessa pessoa um talento e um crescimento incrível. Que bacana. Vamos combinar para falar semana que vem sobre crítica? Vamos. Porque não deu tempo de falar bastante hoje. Vamos falar sobre A isso. gente encerrou aí o assunto do feedback. Semana que vem, então, vamos falar das críticas nesse processo aí. Quanto que a crítica contribui ou não no processo da busca pela excelência. Muito obrigado, minha amiga. Até semana que vem. Até a semana que vem, pessoal. Agora são 2h40. Essa foi Juliana Ferrari e o quadro Mundo Corporativo de hoje. Já voltamos. Obrigada, Jeová. pessoal.